Amen. Amen, amen. Amen. Rapidement, aussi, ma Bible Nabiso. Rapidamente pegamos as nossas Nous allons Bíblias. proposer Nabiso des textes bibliques. Eu estou a propor dois textos bíblicos Aussi, mon canal Exode. no livro do Êxodo, Dans Exode chapitre 3. Êxodo capítulo 3. Dans le verset 9 au verset 12. Vamos ler do verso 9 até a 12. Exode chapitre 4. E vamos pegar Êxodo capítulo Du 4. premier verset au 9e verset. Primeiro verso até 9e. nono verso. Amen. Amém. Exode chapitre 3, verset 9 au verset 12. Natangi Makomina en Zambé. Amém. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, Dieu dit, je serai avec toi. Et un verset. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Et Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de tes pères, de leurs pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme de la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'entendent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Parole du Seigneur, tu mets l'école ma boca to fani na kombo na Yesu. O manabiso kwa mezo kima. O nosso tempo mesmo está a Atidena avançar. temps très minime na invité fona synthétiser ma terre. Mais par la grâce de Dieu, nous rejoignons Mas la pela graça de Selon Deus, ainsi vamos de ter o l'Éternel. tempo de falar sobre o eterno Deus. Et avec beaucoup de respect, na segna bandeko bazasi masutu bo poussa la E todo liboso. respeito, todo bem amado que está por trás pode se Je sais que c'est un peu moins ennuyant, mais avec beaucoup de respect, surtout bo poussa un peu occupé ma bon et vite na katikati. Com todo respeito, Pour podemos ne permettre bandeko bazwa na sima bava na sima. Amen. Amém. Amen. Amen. Est-ce que c'est vous allez te manifester à vous? Que a alegria podemos Pesa moninga fani manifestar. pembe na yombote. Saúde ao seu próximo. Yebisa ye boye malam na ndako ensemble. Diga, seja bem-vindo na casa do Tale Senhor. malam pese sourire ya malam. Dá bom sorriso a Yele ele. me des fois tu as église to yebanite. E ao Amen. invés de virmos na igreja, não Tout est à kombo na ye pese sourire ya o malam. seu nome, dá bom Peut-être les femmes veulent ne transiter à travers Talvez nous. a sua bênção pode transitar no Amen. lamento. Tika nzamba pambo la biso. Deixa que Deus nos abençoe. Je rends grâce à Dieu pour na tombo lelo. Eu agradeço a Deus pela linda Tombo manhã de oyo hoje. a renouvelé biso bonté et grâce na ye. A linda mãe que nos revelou a sua bondade e a sua graça. Bongo gratitude et reconnaissance nanga. Grato e o meu Et vous se dirigez reconhecimento. par papa na biso. Vou se dirigir ao nosso Le papá, visionnaire de ce ministère. o visionário deste Le révérend ministério, pasteur Jean Massac. o reverendo pastor João Où il y a Massaki, besoin la tournée oyo. que me deu a oportunidade de fazer essa roda Et à cause de la katikati na Wesika. e destaca neste lugar. Merci, na pasteur responsable église. Obrigado pelo pastor C'est vrai responsável. qu'à da absent, igreja. le pasteur Alain. Ele está ausente, o Et pastor le Alex, évangéliste Orange, Pé Massalignon sont présents. junto com o evangelista. Pé merci, na yosa présent katikati na Wesika. Obrigado você que está presente cá neste Est-ce que tu lugar. veux mettre la canne Será que Maboko? podemos aplaudir fortemente a Je Deus? pense que Mini Toyebina, Todos me conhecem. Naza évangéliste Yves. Sou evangelista Mon frère Bassaï na Katia ministère Christ sans frontières. dos servos dentro do Ministério Cristo Sem Fronteira. Et Naza Mokambi kuna na église na biso Arthur Avi. Eu sou dirigente na nossa igreja Mais Aturavi. le par la grâce de Dieu, tous pour parler de la part du Seigneur. Amen.
Et nous croyons que nous avons quelque chose. Il y a disposé. Eu creio que Deus tem qualquer coisa de falar no coração Bien aimé, de quem está nous disposto. parler sur un thème. Na semana falamos sobre o tema. Qu'y a-t-il dans ta main? Falamos o que tem na sua mão. Ni ozanango na loboko na yo. Qui est absent. Embora muitos estavam ausentes, Mais pour ça là, un rappel très rapide. eu vou fazer uma recuperação Afin que tu muito sois idée, rápida. peut-être compte à si je n'ai dit sur les Para nós ter ideia, então, do sujeito de Quand hoje. qu'y a-t-il dans ta main? Grande tema de hoje é o que tem na sua Ni mão. ozanango na loboko na yo. O que tens na sua mão? C'est une question. É uma On pergunta va se poser la question. que está a nos perguntar. C'est vrai que c'est l'Éternel qui a prononcé un mot devant Moïse. É o Eterno que está expor Mais diante de cette Moisés. question est posée même pas motomo kwa nesiko. É também uma pergunta que foi dada a algum que está Une neste question lugar. où même mis sur la réflexion. Uma pergunta que está nos levando em reflexão. Une question où je vais révolter du sommet. Uma pergunta que está fazendo voltar mais um pouco. Une question où ça a un objectif à quoi atteindre. Uma pergunta que tem o objetivo de expor. Et Zambé a prononcé un mot devant Moïse. E Deus pronunciou diante de Moisés. Pourquoi l'Éternel prononce cette phrase devant Moïse? Por que o Senhor ele faz essa pergunta Le diante de contexte Moisés? auquel nous avons besoin de prononcer Maloboyo. Enquanto Deus está fazendo pronunciar C'est essa lorsque nous palavra, avons besoin de continuer Moïse dans une mission bizarre et compliquée. ele é o momento que Deus mandou Moisés numa missão complicada. Bibelobi Moïse a coutani dans Zambé. A Bíblia diz que Moisés se encontrou com Deus, Avadi kosolola na ye. começou a conversar. Abi Moïse na moni souffrance ya peuple nanga. Disse que Moisés viu o sofrimento do meu povo. Na moni comment est-ce que mon oppresseur na ye mazema na faire souffrir. Eu vi do jeito que as pessoas estão a fazer sofrê-lo. Et ngan Zambé na suis ekateli. E eu, Deus, tenho o poder Ya kokita pe kokambola libota de nanga. vencer e de libertar o meu povo. Samba lobi ngamo kona kiti. O Deus disse, eu próprio desci. Samba lobi te que Moïse yonde moto kiti pour kambola non. Deus não disse que Moisés tu que desiste para Mais samba libertar, lobi não. clair que ngamo konsambe na kiti pour kambola Mas peuple. ele disse, eu mesmo desci para libertar o meu Ma povo. prière ce matin. A oração na manhã Et de que hoje ça la souffrance à mon tomo. é que Deus possa ver Ma sofrimento de prière alguém. na tomo lelo. A oração da manhã Et de que hoje ça yoka kolela libota é que Deus moko. possa ouvir o choro de um Ma povo. prière na tomo A lelo. oração da manhã Que de Dieu hoje voit la souffrance d'une que femme. Deus possa ver sofrimento Ma de prière na tomo alguém. A lelo. minha oração da Que manhã de Dieu hoje voit la souffrance que d'un Deus homme. possa ver o De sofrimento de sorte um que homem. yemo ko se bloquer na kokita. Ele que tem poder de descer Poneva na kokambola. para libertá-lo. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire. Mas o que é mais ruim nessa Après, história? ça va bien révéler cette mission à Moïse. Depois Deus teve revelação dessa missão com Mais ça va Moisés. bien à Moïse, elle dit maintenant, va vers Pharaon. O Deus disse a Moisés, nesse momento, vai até o La faraó. question de Mitouna a toujours. A grande pergunta que eu te pergunto, Ensemble, Mitouna qui a quitté. não é Deus que disse que ele que desceu. N'est-ce pas ensemble qui n'a pas campo la libota. Não é ele que disse que vinha libertar o meu povo. Pourquoi Moïse s'est mêlé à Kendel Sous? Por que Moisés tem que ir mais Ce qui longe? déjà ensemble a quitté pour la campo là. Se ele que disse que já desceu para Cela libertar. nous pousse à comprendre une chose. Eu vim entender uma coisa. Que Dieu a sa part de faire des choses. Que Deus também tem a sua parte de Et fazer il y a pas coisas. besoin de tomber les gens à part à Você faire. também que estás aqui na manhã, Deus tem Cela veut dire qu'il y a des fois ensemble lorsqu'il a accompli une chose. Quer dizer, quando Deus quer Ça cumprir va uma coisa, transiter vers notre Ele vai monde. transitar através Dieu de pour alguém délivrer un pays para libertar um país. avec de transiter par notre Ele monde. vai transitar numa Dieu pessoa. pour délivrer une famille Deus para libertar uma a conduit família. de transiter par notre Ele monde. também pode transitar Mais la uma bonne pessoa. nouvelle n'est pas la bonne à ton Mas a monde. boa nova que tem uma Dieu pour família. délivrer ta famille, Deus veio para libertar a ça sua va família. transiter vers Ele nous. também tem o poder de transitar Voilà a pourquoi sua. voyez mon kilo en A fait. roupa na qual você não via Ce qu'on y a mon kilo, c'est pour accomplir Se une você mission. viesse nesse mundo é Dans para le mission qu'on y a mon kilo, Se viesse nesse c'est mundo pour accomplir une é para mission. cumprir uma Oh, missão. j'aimerais rappeler à Eu quelqu'un vou me lembrar que aqui. on y a mon kilo pour accompagner ma Que não toute. viesse nesse mundo Et para mon habitation acompanhar. ne sont pas mon Não, tomato. não sei se Il y a des fois quelqu'un qui doit comprendre. Mais je suis venu te dire que les moyens dans mon kilo, s'il y a quelque chose à accomplir sur cette terre, s'il y a une mission à accomplir sur cette terre, c'est que Moïse a quitté. O que Moisés não Pendant sabia, les hommes en Égypte, quando ele saiu do na fête Egito, de Banga, dentro do parce México, que bon match est égyptien, porque eles já tinham parce que matado vas-y o conséquemment bon maillé. porque estavam esperando para lhe matar. Malgré que Pharaon n'a pas
Embora que Faraó sabia que vai La morrer, peur est kati na Moïse. mas a paz estava dentro do Moisés. Quando foi dentro da casa do Jethro, ele começou a criar as ovelhas. Porque o Moisés viu que a sua vida parou. Ele disse que sou um pastor. E eu também já tenho a minha mulher separada. Eu também já estou conseguindo vencer. Já tenho um reação. É a minha vida sobre essa terra. La plupart des fois, Tem amado mais a mais coisa. Onde estamos trabalhando, onde que Deus está lá no ver. Si Moïse a mis mon berger, O Moisés está vendo que um pastor. mais Amazon mon libérateur. Mas ele está vendo um Le libertador. long mis mon amoto Mas você pode se ver alguém. mais Dieu voit un libérateur de ta famille. Le long comme se mépriser le long. Não vai se ver nada. Mas as pessoas dizem, nós viemos só deixar as pessoas. Tem pessoas que a sua vida foram melhores. Tem pessoas que estão jogando culpa em toda a gente. E eu estou hoje porque os parentes não fizeram estudar. Eu estou mais porque fulano não fez assim. Simplesmente porque não fui nascido numa família de ricos. Quem que te disse para você atender um nível especial? Quel que soit le niveau que tu as, Mesmo no nível que Deus sabia que vai afin permitir. qu'un jour à se révéler na vie Para que um dia ele se de revelasse la na sua petitesse vida. oyozomimona Nessa humildade que Deus nzambe está bana fazendo. komemona Ele que grandeur. possa te levar na Moïse grandeza. azomimona inférieur, O Moisés está se vendo azomimona inferior. Ele diminué. está se vendo humilhado. Mais un jour a été qu'on défendre son frère. Mas um dia foi defender o seu irmão. Entre les deux Hébreux bazoswana. Dentro dos dois hebreus é Alobina discutido. moko azalaki na faute. Disse tinha culpa. Alobi pourquoi ozosala boye? Disse por que estás a fazer Yoka isso? réponse ya ndeko ne ya hébreu. Essa é a resposta do seu irmão hebreu. Nani etabisa mokonzi na biso? Nani atia yo juge na biso? Quem que te colocou o juiz de Qui est nós? celui qui t'a établi comme étant chef na biso? Quem que te colocou como nosso chefe? Alors est-ce que olingo bomanga ndenge olinga koboma égyptien? Disse, você quer me matar do jeito que ia matar o egípcio? Réponse troublaki Moïse. Esta pergunta perturbou Moisés. C'était même l'une des raisons qui n'a permettre à qui? Ele tinha que permitir para fugir. Il y a des raisons là bas na biso permettra d'autres qui la triste. A razão da nossa vida permite Il y nós a des ficar situations là tristes. bas na biso permettra toi bana ko A avancer. situação que vem na nossa vida nos permite não C'est là avançar. que tu as traité na ton poil. É lá onde viemos tratar na manhã de Lorsque hoje. au monde est sur mon côté liboso, Enquanto você não veja nada em sache que frente, Dieu a un plan pour ta vie. você quer que Deus tem plano Lorsque por au monde sua a vida. relation tena Mas bozo enquanto você sala, está relação nas coisas que está sache que fazendo, Dieu a un plan merveilleux saiba pour que ta Deus tem vie. um plano maravilhoso Lorsque para il y a ti. des hommes qui l'ont, Embora que vieste nesta Dieu t'a terra, équipé pour accomplir une mission. Deus te colocou para cumprir uma Qu'est-ce que missão. Dieu voulait dire à Moïse? O que Deus disse a Et Moisés? quand est-ce que ça malobo et pas Moïse? Por que Deus disse essas palavras a Moisés? C'est lorsque Moïse a exprimé une insatisfaction. É porque o Moisés exprimiu uma Lorsque satisfação. Moïse a exprimé un manque de confiance en O soi. Moisés exprimiu manto de confiança. Bien aimé, beaucoup de gens l'élo. Muita da gente hoje Ils ont souffert parce que premièrement, ils ont la confiance en soi. está sofrendo porque não tem confiança em si mesmo. Beaucoup de gens ont souffert par crise, il y a confiance en soi. Muito está sofrendo por falta de Mais confiança. je connais un ami totalement à l'université. Eu tenho um amigo que estudamos na Un jour, universidade. il s'est dit, moi j'ai comme l'impression, même sur tous un groupe à Batebele, Dia ele disse mesmo que estamos em grupo de muita parce que gente. lorsqu'on a réussi, maintenant on a trouvé aucun problème. Muitos podem ter êxito, mas eu sempre C'est tenho là qu'il y problemas. a un mépris en soi. Et ma jambe, il y a battu à boy. Esses tipos de pessoas C'est difficile pour atteindre un niveau. é difícil para encontrar um bom Ça, nível. Makutanina Moïse a dit qu'il est vers Pharaon. Deus se encontrou com Moisés e disse: vai Quelle est até la o faraó. réponse première de Moïse? Olha a primeira resposta do Alors, qui Moisés. suis-je pour aller vers Pharaon? Disse: quem eu sou para mim ir até o En réalité, faraó. Moïse a collé qui n'a pas l'air royal. Aí, em realidade, Moisés cresceu no A collé teto qui do n'a pas palácio. l'air Pharaon. Ele cresceu na casa do faraó. Aïe, qui la culture, la maison de Pharaon fonctionne. Ele sabia de que forma que a casa do faraó En réalité, funcionava. l'Égypte à l'époque était la plus grande puissance, la plus grande civilisation. A realidade do Egito era grande poder, uma grande Et civilização. Pharaon représentait en même temps un roi et en même temps une divinité.
puissance et la grandeur de l'Égypte et du Pharaon. O Moisés sabia a grandeza do Egito e do Faraó. E aí ele disse: quem eu sou para mim até o Faraó? Quem eu sou para mim afrontar o Faraó? Ele queria dizer a missão que Deus me mandou. A minha missão era impossível. Mais la bonne nouvelle ce matin, Mas a boa nova ce nesta qui est manhã, impossible à l'émotion est impossible à l'émotion ensemble. não é impossível diante de Deus. Et lorsque Moïse a exprimé ce manque de confiance, É para que Moisés exprimou a essa falta de exprimé ce confiança. mépris envers Yemoko, Ele exprimiu uma causa et dentro deuxièmement dele. a exprimé un mépris quand il a Yemoko. Ele exprimiu uma causa dentro dele. Diz de Deus, vamos só pensar. Você me enviou para o seu povo para falar que tu se encontraste comigo. Disse que não vão acreditar. Não vão acreditar em mim. Parce que Moïse connaissait aussi son peuple. Porque o Moisés conhecia o seu povo. Ele sabia os hebreus. Un peuple têtu. Povo muito teimoso. Un peuple incrédule à la fois. Povo muito que não acreditam. E eles ouviram a história do Deus do Abraão, Deus do Isaac e Deus de C'est un Jacó. peuple plus de 400 ans esclavagistes. Eles viveram durante 400 Pour tempos de la escravidão. mentalité égyptienne et s'établir l'habitude là-bas. A mentalidade do egípcio ele se baixou. Donc Moïse s'est senti que même devant le sien, il était difficile pour la convaincre là-bas. O Moisés disse mesmo, embora isso era difícil para Et convencer. devant cette incertitude, Diante dessa atitude, ils ont battu une question. Deus perguntou uma Qu'as-tu pergunta. là entre tes mains? O que tu tens na sua mão? Qu'as-tu dans ta main? O que tu tens na sua mão? Devant l'incertitude, il y a Vinayo. Embora as complicações da La sua grande vida, question, ça va tout nous n'attend pas le lot. a grande pergunta que Deus te pergunta na manhã de Dis-le ça hoje: dans mon aloboko. o que tu tens na sua Qui mão? veut dire réellement cette phrase? Quer dizer realmente esta frase? Donc, qui premièrement, Falamos primeira que coisa. lorsque nous avons la phrase, O que estava a ver essa lorsque nous frase? parlons de la main, Como estamos a falar da la main c'est mão. la partie du corps qui permet de nous palper, de toucher quelque A chose. mão é a parte do corpo que nos permite apalpar e Et ce segurar matin, alguma elle va coisa. permettre de nous posséder une Ele nos chose. permite a possuir uma La main coisa. représente la capacité à manipuler, A mão representa a capacidade de la manipular. capacité à dominer quelque chose. Mas capacidade de Pour dominar dominer alguma cette coisa. chose, ça va poser au simba yango. Para dominar esta coisa é necessário Pour la um palper, pecado. pour la comprendre yango Para malade. palpar, eu tenho que entender La main melhor. c'est aussi l'outil de travail. A mão é útil para Voilà trabalhar. pourquoi ça va je bénirai l'œuvre de tes mains. Aí a Bíblia diz que eu abençoei. La main, elles ont représenté son outil, elles ont permettre de son salle là. A mão nos apresenta algo que La nós grande podemos question ce trabalhar. matin, ni Agora nos me allons pergunta dans le nesta boko manhã, là. o que tens nas tuas mãos? Quel est l'outil de travail ça va tchana maboko là? Qual coisa de trabalho que Deus colocou nas suas Et mãos? pourquoi tu poses cette question? Por que Deus faz essa La pergunta? première des choses, A primeira ça coisa, va traiter premièrement à Moïse. Deus queria tratar primeiramente com Il Moisés. ne va pas jamais continuer dans une mission. Deus nunca pode mandar alguém numa Sans missão pour autant à travailler premièrement sur l'identité, la personne y a motoana. sem trabalhar primeiro a personalidade desta Voilà pessoa. pourquoi Moïse premièrement devait faire cette rencontre avec l'Éternel. Daí o Moisés primeiro tinha que fazer esse encontro com Ça o Deus. va traiter qui m'a moto à Moïse Deus premièrement. tratar a sua personalidade On primeiramente. ne dit jamais sauver un peuple si toi-même tu n'es pas sauvé. Você nunca pode salvar um povo Tu sem ne você peux não jamais se changer salvar. le caractère d'un peuple. Você nunca pode mudar o Si caráter do povo. premièrement ton caractère est changé. Se tu primeiramente o teu caráter não La é Bible mudado. déclare le jour où Samuel a eu à convaincre Saoul. A Bíblia declara o dia que o Le Samuel premier ungiu signe Saul. se manifestait par Samuel. O primeiro sinal que se manifestou Par no contre, pas Saoul. Saul. Comme Saul. étant roi d'Israël. Comme étant roi d'Israël. O rei do Israel. Il a dit lorsqu'Akaboni n'a pas sacoli A Bíblia Samuel. diz quando se La première des choses, Dieu a changé le cœur de Saoul. A primeira coisa, Deus mudou o coração de Avant Saul. la mission, Dieu traite premièrement avec la personne. Antes da missão, Deus trata primeiro com a pessoa. Que Zamba oblige à cabisoter. É que o Deus não nos obriga. Notre relation à la véridique est basée sur l'amour. Deus disse que a nossa vida tem que ser verídico. Dieu commence à traiter avec Moïse. Deus começou a tratar com Ce qui Moisés. doit dire Exode 3, 4, 5, 6, même jusqu'à Se 7. nós, Êxodo 1, 2, 3, Nous 4, avons 5 un até échange 7, de Moïse dans Zambé. estamos a ver a troca do Moisés
Moisés com Deus. Et changement comme Moïse a só que reçoit ma garantie. Uma troca que Moisés quer receber garantia. De convaincre et de garantir son serviteur. E o Deus que convence as suas garantias no seu servo. Donc lorsqu'ils ont posé cette question, agora que Deus ele estava fazendo Moïse na casa une réflexion. Ele queria levar Moisés numa reflexão. La première des choses aux hommes, a primeira coisa que Deus queria fazer na vida do Moisés. Ils ont enlevé le manque de confiance qui était dans Moïse. Era para tirar a falta de confiança que estava dentro do Moisés. Uma incertidão que estava dentro do Moisés. Tu ne peux jamais avoir foi en Dieu. Você não pode ter fé em Deus. Si tu premièrement as foi na yo mon côté. Se primeiramente não tens fé em si si tu n'as mesmo. pas premièrement confiance en soi. Se primeiramente não tens confiança em si mesmo. Ça va dire que le mépris au Moïse azalaki na. Deus queria tirar essa dúvida que Moisés tinha. La mentalité Moïse azalaki na. Ele queria tirar essa mentalidade que Moisés tinha. Desse ser inferior diante de uma missão. Dieu comme un père responsable. Como pai responsável. Alors qu'il jamais continue dans une mission. Ele nunca pode mandar alguém numa missão. Sans pour autant avoir capacité dans cette mission. Sem capacidade nesta missão. Hier, je parlais avec un frère. Eu falei no irmão. Et pendant change la mission da mission lokomoko. Diante da nossa conversa eu disse uma coisa. Chaque preuve va permettre na vie à moi dans ça. Cada prova que Deus permite na vida do filho de Deus. C'est parce que quelque part Dieu a déjà capacité moi pour la convaincre. É porque em qualquer lugar Deus já capacitou aquele. Si une preuve moko yé na vie na yo. Se uma prova vem na sua vida. Sache que de l'autre côté Dieu t'a capacité pour faire. Do outro lado Deus tem capacidade. Ça veut dire que le Moïse. Deus quer dizer a Moisés. Ce qui n'a jamais dans le but va faire Pharaon. Se eu Deus disse vai até o Ce faraó. n'est pas à cause de ta force. Não é através da sua força. Mais c'est parce que moi l'Éternel. É porque eu eterno. La Dieu les bocati na yo. On est pour permettre yo. On va accomplir cette mission. Ça veut dire que ne pas Moïse. Moi l'Éternel. Je sais effectivement que toi Moïse, tu as la capacité d'aller devant Pharaon et de libérer mon peuple. Parce que moi l'Éternel, je l'ai décidé ainsi. L'incertitude dans ma vie à bateau. Essas coisas que está criando incertidão na vida La das première des pessoas. choses, c'est la peur. A primeira coisa é a paz. Lorsque Moïse a béni l'Égypte, Enquanto Moisés saiu do la Egito, Bible déclare ayant peur. a Bíblia declara. Il va découvrir, il va canailler, il va bombayer. Era o pai para descobrir e prender Parce e que le matar. Pharaon à l'époque a dit qu'on Lucas bombayer. Porque naquela época o faraó procurava La para ele peur matar. crée l'incertitude. La peur crée l'incertitude. Até cria uma Et incertidão. c'est l'un des ennemis les plus terribles de la foi. Ela, os inimigos mais terríveis da La Bible fé. déclare un jour Jésus au temple de Nicolas Maï. A Bíblia declara um dia o Deus caminhava por Pierre cima a da dit água. que le Messiah permettre de kende. O Pedro disse se eu realmente Pierre a fazer dit isso, au eu temple de caminhar. Nicolas Maï. O Pedro começou a Mais la caminhar. Bible dit ayant vu le vent, Mas a Bíblia diz ele viu o vento. il eut peur. C'est alors qu'il s'est écroulé. Que ele podia cair dentro. Lorsqu'on m'a dit mon pépé, Quando ele viu o vento, le gars il a dit combat. a Bíblia diz ele teve um medo. C'est le moment où Pierre a commencé à s'écrouler. É o momento que o Pedro começou. Por que que filho de Deus hoje estão a derrotar os na missão? Não conseguiam roubar a missão de Parce qu'il y a Deus. la peur installée devant ma main. Donc comment on a un problème, bah défi la mission tellement monnaie ne connaît Nós pas. tivemos os problemas muito grandes. Plus les problèmes qu'on traite à mon grand. Porque o problema é o mais grande do que. Mais on a la difficulté à affronter. E vai ser a dificuldade de enfrentá-lo. Deuxième des choses, A segunda il coisa y a incertitude quand tu l'as battu. que está criando incertidão diante C'est das le mépris de pessoas. soi. Lorsque tu os se minimiser. Embora que estamos a minimizar. L'homme a toujours tendance à se minimiser. Embora que estamos a minimizar. Troisièmement, tu as un passé obscur. Terceiro, falamos um passado Ils ont créé une incertitude dans Katia. que vai criar incertidão dentro da vida das Quatrièmement, pessoas. une réalité face Quarta aux besoins vez, qu'on vit. uma realidade que estamos a viver. Quelle est la réalité aux vivre les lots? Qual é a realidade que estás a viver La hoje? réalité de Moïse, c'est que la mission était terrible devant lui. A realidade do Moisés é uma missão que era muito terrível diante dele. Deuxième des choses, Moïse. Segunda coisa que Deus queria falar a Moisés. Qu'y a-t-il entre tes mains? Quando ele diz o que tens na sua Qu'y mão. a-t-il dans ta main? O que tens na sua mão. Ça va Moïse. A Bíblia diz que Deus queria Que mostrar a a Moisés potentiel que ele tem um potencial dentro dele. que tu as un potentiel. Ele falar alguém tem um potencial. J'ai un potentiel.
Lobanazana un potentiel. Ça maintenant la mission pour battre. C'est que tu as un potentiel. Moïse, comme il m'a pas battu. Tu as un potentiel. Ça va géant. Moïse, tu as un potentiel. Le potentiel est la qualité, la capacité. Mas ainda não trabalhamos com isso. Aleluia. Mas potentiel. Esses potenciais. Essa é uma capacidade invisível. Tem capacidades invisíveis. Mas ela vai apporter des grands résultats. Que tem capacidade de exportar. Mas potentiel é como a semente. Potencial é como semente. Você hoje pode ver pequeno. Mais fiquei lá montão em chuva com bota. Mas o tempo e um dia crescer. Potentiel bien aimé. Potencial bem amado. Esse é nível moco. É nível. Oh, eu tô aqui com atteindre. É que você pode chegar. Mais actuellement não atteindre. Mas ainda não chegar. Moïse n'avait pas encore atteint le niveau de libérateur. Moïse ainda não tinha o nível de libérateur. Ele ia apenas mais le potentiel de Moïse, c'était le potentiel de libérateur. Potentiel qui n'a pas coquille. Il y a quoi affronter Pharaon. Il fallait plus voir Moïse à Moïse. Mais ça y est aux Zambés. L'immoso ya Pharaon. Une autre version me dit, mais c'est quand il y a ta capacité divine. L'immoso ya Pharaon. Ne m'oubliez pas mon tomoko. Face à ces problèmes, comment que l'autre mon côté. Vous avez un potentiel quand il y a eu. Oh, il y a un coquille. Il y a que toi, il s'avait géant. Il y a que toi, il s'avait un problème. Quelques principes sur le potentiel. Os princípios da potencial. C'est que le cognon sont ambassala. Tudo que Deus criou. Toda a gente que Deus criou tem potencial. Deus nunca criou pessoa em vão. A missão de Deus nunca derrota. Ce sont les hommes qui échouent. São homens que perdem. Les hommes peuvent échouer. Homem pode falhar. Nas suas missões. Mas a missão que Deus libertou. Tem que atingir a sua finalidade. Moïse. Vai ver o mesmo Moisés. Pegou os povos de Israel. Mas não entrou em Canaã. Mas o plano de Deus. É dos filhos de Israel. Que possam sair do Egito. Não é para morrer. Mais pour aller vers le Canaan, la mission des hommes peut échouer. Mais le plan de Dieu n'échouera jamais. L'œuvre de Dieu n'échouera jamais. Les hommes peuvent passer. Les institutions peuvent passer. Mais la parole de Dieu, la promesse de Dieu, la mission de Dieu, le plan de Dieu est qu'on l'engagement sans pour autant et atteindre l'accomplissement d'amour. Tu as un potentiel. Você tem potencial. Deuxième principe sur le potentiel. Segundo princípio, c'est que le potentiel est plus riche dans autres allées. O potencial mais rico do jeito que estamos hoje. Mais faut y fournir déjà. Os esforços que tu já fizeste. Potentiel est plus riche que amour. O potencial é mais rico do que. Tem muitos hoje estão dentro da estagnização. A estagnização é o quê? É o efeito de restar fixo. Tout simplement à cause d'un passé glorieux. Simplesmente é através de um passado glorioso et un passé malheureux. E um passado maloroso. Tem muita da gente hoje. O seu discurso é somente um. Como estávamos no Congo, andamos de carro. Como estávamos em Lunda, pegamos milhares. Como estávamos em Luanda, muitos irmãos estão lembrando dessa frase. Nós como estávamos em Angola, como estávamos em Rock, o dinheiro que nós pegamos, vocês são somente e ainda a tua vida só Essa plus riche que passé na yo.
vision potentiel est et ça va côté comme maillot plus loin. J'aimerais annoncer Moïse. Dieu n'est pas appelé à te prendre les troupeaux des animaux. Ça va bien te prendre beaucoup la baniama. Mais ça va bien pour nous à la liberté et à peuple. Si tu nous témoignes déjà les gars, la Bible déclare. Ne pensez plus aux événements passés. Et c'est la glorieuse sur les gars. Et c'est la colère la messieurs les gars. Maintenant, comment les lots? Lève-toi. Élément. Pendant que le bas. Dans le potentiel. Même ceux qui n'ont pas dit les lots. Même ceux qui vont te croire. Mais ça le potentiel troisième principe sur le potentiel. C'est que mon potentiel est germacanessi comme on approprié. Os potenciais germam no lugar apropriado. Tem pessoas que estão no lugar onde Deus não está lhes vendo. Mesmo o tempo que vai estar no lugar que Deus não está vendo. Vai ser difícil que os potenciais possam acontecer na sua vida. Embora Deus já tiver vencedor. Alguém que vende. Veja empreendedor. Enquanto você trabalha em alguém, é difícil para o potentiel de mimonizer. É difícil para os seus potenciais ser crescidos. Talvez Deus te veja numa empresa. Mas você está vendendo um braço. Mas hoje tem muitas pessoas que têm essa doença. Ele anda em movimento de massa de gente. Eu falo com o irmão. Eu disse naquele irmão, qual é o seu projeto dentro do Brasil? Ele já começou a coçar. É, pai. É, o Brasil é mais uma caminhada. Alguém não tem projeto. O seu projeto é embaraçado. Nós não conta naqueles irmãos. Se não quer na convicção, você vai tirar o tema aí. Mas não anda sobre o jeito que você vai. A pessoa que tem a ele não passa no movimento mais chamado. Tu n'es pas n'importe qui. Ton potentiel est fini. Et le potentiel est battu sur toi. Tu as un potentiel spécial uniquement pour nous. Parce que chaque mission, il s'appelle un potentiel spécifique. Quatrième principe, c'est que le potentiel potencial e permettra de poder manifestar o dom e o talento. Permite-nos manifestar os dons e os talentos. Aleluia. O dom e o talento. Dom e talento. L'apôtre Paul a aspiré au don. O apóstolo Paulo disse: o que Deus colocou nas suas mãos? Un talent c'est plus quelque chose dans ma main. Um talento é mais que Deus colocou nas suas mãos. Uma capacidade que Deus colocou nas suas mãos. Mais c'est plus dans le sens d'un art. Na sens ya art moko. É no sentido de uma arte. Tem muitos sons simplesmente na Bíblia. A minha esposa, a tia da minha esposa, ela construiu quintais para somente grulhas. Enquanto junto compravam carros em Dubai, ela comprava a bênção de pessoas. Isso depende da grandeza do caminho para na moto. Não depende da grandeza da coisa que isso depende da moto que eu uso na mão. Não inicia com a justiça. Mas se Deus te capacitou, mas se Deus te capacitou, essa pequena coisa um dia já é grande. Potencial de moto moko. Potencial de amor. Amanhã de hoje que está na vida eu. As coisas que Deus colocou aqui. É como na culpa de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muitos que dão cabeça. Tem talento de fazer construção. Talento de trançar. Mas talvez está negligenciar. O que Deus colocou nas suas mãos? Olha a resposta de Moisés. Paulo, uma barra. Ele mostrou a barra. Mas o que Moisés não sabia, Deus queria iniciar. A barra que tu estás a ver. Estás a ver barra. Mas eu deu esse poder.
Qu'est-ce que tu as entre tes mains? O que é que tu tens nas suas mãos? O que Deus colocou nas suas mãos? Nous avons aussi des dons. Nós temos dons. Dons são um favor que Deus deu a alguém. Uma graça que Deus deu a alguém. Para que alguém possa cumprir uma missão. Para realizar alguma coisa. É uma capacidade espiritual. Que Deus depositou dentro de alguém. Aleluia. Mais chacun de nous a un don que Dieu a déposé dans sa vie. Mas cada um de nós temos um dom que Deus depositou. Deus colocou um dom dentro de si. O que é que tu faz com ele? Troisième des choses. Terceira coisa. Para terminar, Dieu voulait donner un signe. Deus queria lhe dar signe, um sinal. Para testemunhar o seu nome diante do povo. Eu disse primeiramente, para que Deus perguntava, Deus queria tirar dentro de Moisés uma inseguridade que ele tinha, porque ele via-se inferior. A segunda coisa, Deus, ele queria mostrar a Moisés que ele tem potencial dentro de ele. E terceira coisa, Deus quer dar um sinal. Fala comigo um sinal. Fala comigo um sinal. Moïse a reçu l'onction. O Moisés recebeu uma unção. Mesmo cada potencial. Sans l'onction de Dieu. Sem a unção de Deus. Não vai ter como ir além. Tem muita gente neste lugar. Tem talento. Tem dom. Tem potencial. Está necessitando a unção. E cai dentro da sua vida. As pessoas possam ver. Que vai pôr o sinal da unção de Deus. Quando Deus mandava Moisés, Deus colocou a sua unção dentro de Moisés. Para que Moisés entendesse. E não está aí somente sozinho. Eu quero dizer alguém. A missão que Deus te deu. Você não vai ser sozinho. A missão que Deus te deu. A promessa que Deus te deu. Não vai ser sozinho. A unção de Deus vai acompanhar comigo. Vai fazer a diferença. Quando vai falar do sinal. O que é sinal? É uma coisa que está provando uma verdade ou une réalité. Ou uma realidade. Alléluia. Amém. Lorsque Mamoni milinga, eles viram fogo. C'est que moto quelque part. Será que tem fogo que está acendendo em algum lugar? Moisés disse que Deus não vai acreditar em mim. Deus disse: o que tu tens nas suas mãos? Eu tenho uma vara. O Deus disse a Moisés: deita no chão. E de uma vez tornou-se uma coisa. O Moisés começou a fugir. Ele disse: pega na cauda, segura. E voltou a vara. Disse: faça entrar na sua mão. Dentro da sua vestuário. Tirou a mão, tornou-se uma lebra. Ela volta de novo. A mão voltou normal. Deus deu um sinal para mostrar no Moisés. E coloquei dentro de ti uma unção. E vai andar contigo na missão. Cada missão tem a sua unção. E Deus vai colocar na sua vida. Deus colocou para voltar do céu. Disse que o Espírito Santo é que vai descer. En Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que mission n'a pas suivi. Le Saint-Esprit a comme capacité.
accomplir la mission. Oh, loin de Dieu. Loin de Dieu, Dios. Nous commissions de se mettre dans la gaille. La première des choses, et ça, il est bon, ça met. Il est bon, Seigneur, le monde là. Ça, on l'a bien abusé. 2022. Et la reconnaissance. Tu vas te reconnaître. Ma capacité, ça me cache la mission. Mais tu vas reconnaître à moi, mais ce qui m'a moyen, il est monté. Et seulement il est monté à l'issa. Quer que o sinal tem que se manifestar. Aqueles que são de Deus. O sinal tem que se manifestar. Que esses são diferentes. As pessoas que você vai diferentes. Mas estão diferentes. As pessoas que tu trabalhas com trabalho diferente. Porque essa não é para colher minhas abelhas. Essa não é para colher minhas abelhas. Natura é diferente. A sua natureza é diferente. Comportamento é diferente. O seu comportamento é diferente. Maneira é diferente. A sua maneira de estar é diferente. Hoje a igreja. Estamos atribuindo milagres. É através do Satanás. É bom que ressuscitar o morto aqui. As pessoas vão começar a ver. Esses pastores já têm lojas muito fortes. A igreja de hoje. Entramos dentro de uma fraqueza. Porque não estamos entendendo a natureza que nós somos. O João disse. Na maneira que ele é. Não é maneira que nós somos. A natureza de Deus. Manifestar nas nossas vidas. Os comportamentos. Na maneira de estar. Na maneira de agir. Na maneira de agir. Que maneira que tu estás a quelle est ta manière de marcher? Qual é a tua maneira de Quelle est ta façon de se comporter? L'église est comme une faible. Hoje a igreja tornou-se fraca. Os cristãos estão nos rios. Parce que nous comprenons la nature vous avez. Entender a natureza de Deus. Tout loin de Dieu. Mas todo o ungido de Deus. Si le Seigneur est dans mon année. O Senhor tem que acabar. La deuxième des choses. A segunda coisa. Par miracle. Os milagres. Le Seigneur est accompagné. Acompanhá-lo. Oh, le miracle. O milagre. Et dans ma campagne. É coisas. Elle est quelle intelligence à bateau. Ultrapassou a inteligência. Essa intelligence à bateau. É que está por cima da Et troisième des choses. A terceira coisa. O Senhor va prodige. Necessita os prodígios que acompanham essa gente. Quelle a été la réponse de Pharaon? Sabe qual é a resposta do faraó? Lorsque Moïse a dit libère le peuple de Dieu. Quando Moisés disse liberta o povo de Deus. Quelle a été la première réponse à Pharaon? Qual era a primeira resposta do faraó? Exode 5 verset 2. Êxodo 5 verso 2. A Bíblia diz. O faraó levantou e disse a Moisés. Qui est l'Éternel? Disse quem é o Eterno? Para mim obedecer na sua voz. Quer dizer o que significa essa linguagem? Eu disse que o faraó era um rei e en même temps une divinité. Ao mesmo tempo uma divinidade. En d'autres termes, outro termo, o faraó quer dizer a Moisés: quem você vai vir falar que eu libertasse esse povo? Qual dessas palavras que nós falamos? A palavra não chega. Fala de outra linguagem. Para entender que isso é Deus. Eu quero ver os sinais. Pour confirmer que l'Éternel est réellement Dieu. Para me confirmar que o Eterno é realmente Deus. As pessoas necessitam de la parole seule ne suffit pas. Mais Bilemo Seigneur accompagner la parole. La Bible déclare que des miracles, des prodiges, et seulement qui ne m'a pas comme un demain. Prête à ma l'évangile, les signes, les prodiges, les miracles, et Seigneur est bénissement. La liste est à bateau. Prête à ma témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Il est ressuscité. Il est à droite du Père. Il est mort. Il a visité la terre. Il a sauvé le monde. Il est vivant. Montrez-nous Jésus. L'église est sur les besoins de là. L'évangile de la démonstration de la puissance de Dieu. Le comportement de la mission. La cible. La prodige. Le miracle. La déclarer la tombe.
Que le signe t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Que le prodige t'accompagne. Déclarez la tombe à l'élo. Le côté de Pambaté. La tombe à l'élo. Le côté de la mission Pambaté. Mais la tombe à l'élo. On peut pas zomber. Elle était la vie à mon tomato. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alors l'église perd de puissance. Hoje a igreja perdeu o poder. Donc comme il faut attribuer des grands miracles au diable. Donc comme il commande à l'occultiste grand. Vamos a ver cultistas grandes. Ne choquez pas l'occultiste. Mas se você ver os cultistas, nous sommes des grands maîtres, c'est Jésus. vão te falar o grande mestre de Deus. Et là quand on peut maman dans un mec. As coisas que estão matando o filho de C'est Deus. ignorance. É uma ignorância. Ignorance est nature d'ailleurs. Ignorância da sua natureza. Pendant que je me mets dans mon cœur. É para que nós assim vem Ça va se mener mon aîné. Nós estamos vivendo grande. Qui a-t-il entre tes mains? O que tem na sua mão? Qui a-t-il dans ta main? O que tem na sua Ni mão? nous sommes à la vie d'ailleurs. O que Deus meteu na Et sua ça la vie vida? à mon zambé. Tem sinal de Et Deus. nous sommes à la vie d'ailleurs. Deus colocou na sua Le vie vida. à ton moi les Eu lots. declaro na manhã de hoje. Il est bon de tomber dans la vie d'ailleurs. Esse sinal que acompanha a Allez, sua nous se vida. fait la main d'ailleurs. Como Deus está Le vie à ton moi les lots. vive na manhã de Et le hoje. signe, Que os le sinais, prodige, os prodigios, les miracles. os milagres, Le témoin qui n'a Jésus. que andam com Et Jesus, tombe dans l'ailleurs. que andam com Deus, Jésus était capable de marcher sur les que eaux. andam sobre Jésus água, était capable de ressusciter les morts. Les aveugles l'ont vu. os céus, Les morts sont ressuscités. Les paralytiques sont marchés. Et lorsque Pierre aillait, quando Pedro veio, alors il m'a dit à Daniel, ele veio alors aí, dit je n'ai ni or, disse eu não tenho je n'ai dinheiro, ni argent, eu não tenho dinheiro, mais ce que moi j'ai, mas o que eu je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La déclaré la tombe les lots. Si tu as vu les bons amis, et dans la vie d'ailleurs, le problème de quoi il se tue, le problème de Dieu qui a terre. Mais la tombe les lots, la vie je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que moi j'ai, je te le donne. 2022, et ça l'oeil, qui est heureux, et c'est que les accompagnés nous sont. Bible le dit, le pauvre Zambé, et puis les gens qui nous connaissent, sont maudits, mon thème à Pharaon. Deus fez com que crescer o coração do Pour faraó multiplier les prodiges, para multiplicar os produtos. sans les signes, Sem os sinais, sans les prodiges, sem os produtos, Pharaon n'allait pas libérer les enfants o d'Israël. faraó não tinha como libertar o A povo de déclaré la vie à Israel. votre Eu moment. declaro na vida de alguém, 100 000 émotions de la vie d'ailleurs. o sinal de Deus na La sua malédiction vida. de la famille ne quittera A pas. maldição da família não Je vai déclare sur deixar. la vie de Eu quelqu'un. declaro na vida de 100 alguém, 000 émotions. o sinal de Sans Deus, ma prodige à sa os mère. prodígios de Ma Deus. parole ne se connaît que sur la Coisa terre. que te faz chorar não vai Mais la acabar. bonne nouvelle ce matin. Mas a boa novidade Il est é passé à que terminer sur o eux. sinal de Deus se levantaram Le também. bon conseil me termine sur eux. A irmã de Deus se levantou Pendant que je déclare enquanto eu estou la main declarando, de Dieu. a mão de Deus Je suis ma vie à mon tourment. está tocando a vida de alguém. Dans la maison, je suis ma vie à mon Você que está tourment. tocando a vida de Et alguém. ta musique en salit. Onde tu estás? Si nous sommes à terre, ma bonne Que gueule. Deus te meta na Si sua tu as mão. porté mon livre ensemble. Deixa o fogo do Et Espírito si ma Santo. bonne gueule, la tombe de l'eau. Segura a sua irmã Que na les mão de flammes de Deus. l'esprit. O fogo do Et Espírito pendant qu'on Santo soufflait. que começa a Comme à la soprar, Pentecôte. que começa a Le soprar. jour de la Pentecôte. No dia da Votre maman Pentecostal, qui monte de Coquita. as pessoas viram Les gens parlaient en langue. as pessoas Votre começaram a maman dit jamais. As pessoas Comment la disseram, maman monte. nunca vimos esse Comment la ville va moyette. Nunca vimos sinal. 3000 âmes. Bandinalier sur le même jour. Eles acreditaram À Deus cause des signes de prodiges. sinal do Je prodígio. déclare ce matin. Claro, na manhã de Que nous hoje. les amis. Sinal de Deus. Elle était la vie à notre moto. La déclaré la tombe à l'eau. Quelle que soit la malédiction de ta A famille. maldição da sua família. Glória a Deus. Aleluia. 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 Rikabosa, Aleluia. Aleluia. Remagosa, Kababo. Ikamako. Il y a le mouvement de l'esprit en Seigneur. É o movimento do Espírito Il y a le Santo. mouvement de l'esprit en Seigneur. O movimento do Pour Espírito lui montrer Santo. tout le temps dans l'église. O Espírito Santo está C'est le regard ici que je suis venu. na mão onde tu estás. C'est le regard ici que je suis venu. Onde tu estás. La déclaré la tombe à l'eau. Si tu n'es pas dans les miens en bas, elle est la vie d'ailleurs. Que passa na Si sua tu n'es pas vida. dans les miens en bas, É o estado de elle Deus. est la liberté d'ailleurs. Passa na sua família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus.
Si tu pries en langue, tu pries en langue. Sinon, commence seulement à l'adorer. Parce qu'il y a une forte gloire de Dieu au sommet. Sous le son de cet instrument. C'est Kababababosa. C'est Kababababosa. C'est Kababababababa. C'est que le Saint-Esprit va entrer dans la tombe de l'eau. O Espírito Santo possa te ungir na manhã de hoje. Si tu portes la main também, Deixa que a unção de Deus ele que na vida da tombe de l'eau. passa na sua vida na manhã La de hoje. déclaration ce matin Eu declaro nesta que la manhã présence de Dieu que a presença de est Deus dans la soukakuna. que começa lá no Et fim. va d'accueillir tu le bosses. Essa via de Je frente. déclare. Eu declaro Il est o dans sinal de Elle est Deus. dans la souk-église. Começa no fim da Ça va igreja. être comme la tu le bosses. Caminhando em frente. Glória a Deus. Aleluia. C'est Kababababos. Aleluia. Jesus. Chacun le va coller de côté. Coloca a sua mão na cabeça. Ils sont concentrés dans la présence de Dieu. Esteja concentrado na presença de Deus. C'est Kabababos. Aleluia. C'est Kabababos. Jesus. C'est Kabababos. Aleluia. Lève Chili. Aleluia. Si passez moi dans votre temps. Si pas quand le bon connaît. Segura a mão daquela irmã que está ajoelhada. Père, au nom de Jésus. Pai, em nome de Jesus. Tu que les monayo. Deixa que os teus sinais Elle est quelle la vie naïe. que passam por cima da sua vida. Que la connexion du Saint-Esprit. A conexão do Santo Espírito. Ne me laisse sur ma vie naïe. Começa a segurar-nos. Ne me laisse sur ma vie naïe. Porque segura a sua vida. Tu que pas la vie naïe. Deixa que a unção de Elle est Deus quelle la vie naïe. que passa por cima da sua vida. C'est la carte concentrée. Seja somente concentrada. Père, au nom de Jésus. Pai, em nome de Jesus. Tu que la connexion au niveau centre. Deixa que a conexão do Espírito Santo Elle est dans la vie naïe maintenant.